que seu corpo ancestral tá querendo e tentando te dizer, mas você não escuta? Imagine a seguinte situação: você tá de frente pro espelho e tá vendo uma imagem refletida, mas ali naquela imagem não é você de forma integral, é apenas o seu corpo, é a manifestação física do seu corpo apenas. Imagina que vocês vão bater um papo. O que seu corpo diria pra você? O que seu corpo falaria sobre a forma que você vem lidando com ele, sobre a forma que você vem nutrindo ou desnutrindo ele, sobre a forma que você tem tratado ele mesmo? E mais do que isso, o seu corpo, ele diria que tá trabalhando na máxima performance possível para alavancar sua cognição e seus relacionamentos, ou ele diria que você tá trabalhando com ele numa capacidade muito abaixo do que ele poderia? Você tá com uma Ferrari e colocando xixi no combustível no lugar de uma gasolina premium, uma gasolina aditivada. Eu quero trazer essa reflexão. Eu acabei de treinar aqui e me veio isso à cabeça e eu quero transferir essa pergunta para você. Se você pudesse conversar com o seu corpo, o que ele te diria? Pensa aí nas últimas 4 semanas de tudo que você sentiu em relação ao seu corpo e tudo que pessoas que você convive no trabalho, na família, te disseram sobre como estão se sentindo em relação ao corpo. Pensa aí nas dores, dor na lombar, dor no joelho, dor no ombro, falta de energia, sedentarismo, né? Uma letargia, moleza, preguiça, todas essas coisas que acometem ao corpo, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, dores no corpo, limitações físicas de executar tarefas comuns. Por exemplo, eu recebi uma mensagem essa semana de um cara de 40 anos que usa o auxílio de um suporte para calçar o sapato. Cara, isso é triste, né? 40 anos é super jovem, eu tenho 39, eu não me imagino assim. Todas essas coisas, na verdade, elas não são um problema de fato, elas são um sintoma. A dor, anota isso aí, a dor é um sinal, não é um vilão. A dor, ela existe na evolução da nossa espécie como um alerta, não como um impeditivo ou não como um diagnóstico pra gente abraçar e viver com ele pro resto da vida. Então, se você tá sentindo algum tipo de dor física ou dor emocional, social, causado pela dor física, saiba que isso é um sinal de que tem alguma coisa em dissonância, alguma coisa em desacordo entre como você tá vivendo e o que você foi feito para fazer e como você foi feito para viver. E quanto mais você ignora esses sinais, eu costumo dizer que imagina que é uma pessoa te cutucando. Se você não vira para ver o que é, essa pessoa vai te cutucar talvez cada vez mais forte até te machucar. Assim são as dores pelo descuido ou pelo descuidado com o nosso corpo, né? Elas vão aumentando de tamanho, vão aumentando de dificuldade até tornar algo inviável de sustentar. Uma frase que eu gosto é: nós temos vários problemas. Quando a gente desenvolve um problema de saúde física, a gente passa a ter só um problema de saúde e não tem mais nenhum deles. A gente pode separar todas as pessoas do Brasil, quiçá do mundo, em 2 grandes grupos, né? O grupo das pessoas que são fisicamente ativas e o grupo das pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade. Infelizmente, o grupo das pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade é maior do que das pessoas ativas. E dessas pessoas ativas, mais ou menos 20% delas frequentam academia. E o restante dessas pessoas ativas fazem outros tipos de atividade. Ao ar livre, corrida, funcional no parque, esse tipo de coisa, né? Desses 20% que vão aí em academia, que é a fatia maior das pessoas que são ativas, apenas 3,7% delas completa 1 ano treinando. Isso são dados de um estudo feito por 10 anos do Instituto Fiocruz, em parceria com uma universidade da Austrália. E o que isso diz pra gente? Algumas coisas. Primeiro, trazendo uma abordagem bioantropológica, que é a abordagem que eu entrego pro movimento corporal, para as emoções e para os comportamentos, que nada mais é olhar para nossa biologia e para a história da raça humana e tentar entender o que a gente evoluiu para fazer, o que a gente deveria estar fazendo e por que isso é importante na vida moderna, uma vez que um corpo ancestral vivendo na vida moderna começa a ter várias disfunções e desajustes, que são os problemas de saúde física e mental e significado na vida que a gente enfrenta hoje. É uma frase que eu gosto muito, que eu não vou lembrar o autor, mas eu vou pôr aqui quando eu lembrar, que é: nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. E ela quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente olhar só para a biologia, para o nosso corpo, não faz sentido a gente ficar em pé, a gente ter 2 pés, tornozelo, joelho. Talvez pareça até que a gente foi mal projetado. Algumas pessoas têm esse pensamento equivocado. Mas na luz da evolução, ou seja, olhando para a história da nossa evolução como espécie, faz total sentido. Uma das maiores mudanças e mais significativas foi a gente ter ficado em pé para conseguir achar comida no momento que o ambiente ficou mais escasso. Depois, a gente era um dos animais mais lentos, mais frágeis
frágeis e mais fracos da savana. Então a gente precisou desenvolver a inteligência de achar horários para conseguir caçar que tem menos predadores, que era tarde, só que tava o sol a pino lá em cima. Então a gente desenvolveu uma capacidade de se deslocar em longa distância, sendo eficiente nisso, e um sistema de resfriamento chamado transpiração. Nós somos os únicos animais que transpiram e são mecanicamente eficientes no deslocamento bípede. Isso fez com que a gente conseguisse caçar no meio do dia, e um tipo de caça chamado caça de resistência, que é correr atrás de um bicho numa velocidade baixa até o bicho colapsar no meio da tarde, porque ele não tem um sistema de resfriamento, e morrer. Era assim que a gente caçava. E todas essas adaptações, elas são importantes para nossa saúde. É ingenuidade a gente achar que a musculação convencional sentada em aparelhos é o suficiente pra gente ser saudável. Fazer musculação é melhor que nada. Se você não faz nada, fazer musculação no aparelho convencional é melhor que nada. Só que o ser humano, ele foi feito e evoluiu para desenvolver o controle motor e postural, que é conseguir fazer uma gama gigantesca de movimentos diferentes, controlando o próprio corpo. A segunda base do movimento ancestral natural é a locomoção, se deslocar de formas diferentes, andando, correndo, carregando coisa. Depois, interação com objetos e ambiente, interação com pesos, com objetos, com pessoas. Então, se você olhar, por exemplo, o desenvolvimento motor de uma criança, eu não estou dizendo que você tem que imitar a criança, mas se você olhar o desenvolvimento motor dela, ela passa por essas fases. Então, nós precisamos desenvolver isso o tempo todo, porque isso vem sendo perdido por uma construção social de exercício físico baseado em esporte e baseado na estética, que não condiz com a nossa biologia. A gente não evoluiu para ficar bonito pelado, a gente não evoluiu para jogar beach tênis na savana africana. A gente evoluiu para se mexer com eficiência, e trabalhar nesses 3 padrões é a base para isso. Então, tô falando que você tem que abandonar a sua musculação se você ama tanto? Não, eu tô falando que só ela não é o suficiente para você ter um corpo funcional, saudável e longevo. Depois desses 3 pilares, a gente vai ter aí sim movimentos, padrões básicos de movimento, que são empurrar, puxar, sentar e levantar. Por que é inteligente a gente pensar em padrão de movimento mais do que em músculo? Porque quando eu tô fazendo um movimento, por exemplo, me pendurar ou me puxar, eu tô trabalhando músculos. Agora, quando eu tô trabalhando músculo, não necessariamente eu tô melhorando o movimento. E a vida é sobre movimento. Pensa comigo que loucura. Você treina agachamento todos os dias na academia há 10 anos, só que em nenhum momento do seu dia você agacha igual você agacha na academia. Ah, você tem um fortalecimento muscular, isso melhora em alguns pontos, melhora, mas você poderia ser muito mais funcional, atlético e saudável se você também explorasse outros padrões da posição agachada, que se origina da posição de cócoras, que era uma posição de repouso que os nossos antepassados usavam, entende? Então, assim, não basta só fazer academia convencional ou esporte, embora isso seja melhor do que nada, mas a gente precisa desenvolver essa pirâmide da movimentação ancestral, baseado nos 3 pilares de movimentos ancestrais naturais que eu expliquei, padrões básicos de movimento vem em seguida, e aí eu penso em desenvolvimento de condicionamento físico, hipertrofia e estética. É ingenuidade a gente achar que treinar 30, 40, 50 minutos, 1 hora por dia é o suficiente para a gente ter uma vida plena e saudável, tanto no ponto de vista físico quanto mental e de performance. Isso é o mínimo do mínimo, né? E a maioria das pessoas não faz, eu entendo isso, mas existem alguns pilares. Se você fizer, você não só vai melhorar a sua saúde física, mas vai melhorar a sua saúde mental, vai melhorar a sua performance, e você vai experimentar um estado de resultado que você nunca experimentou, porque você vai estar alinhando os seus comportamentos àquilo que o seu corpo evoluiu para fazer, e aí ele responde em máxima performance. E eu vou compartilhar aqui com vocês quais são, tá bom? E aí você pode me dizer aqui nos comentários qual é a sua dificuldade e eu vou te ajudar nisso, beleza? Primeiro, treino. Você precisa ter um momento do dia que você vai treinar, fazer exercício físico. Porém, o exercício físico, ele não precisa e nem deve ser estereotipado e repetitivo, sempre a mesma coisa. Ele tem que abranger capacidades naturais, ancestrais, como eu falei no início, padrões básicos de movimento e desenvolvimento de condicionamento físico. Tem que abranger tudo isso, porque o ser humano, ele é generalista em sua essência. Então a gente também precisa. Você precisa caminhar pelo menos 5.000 passos, mínimo 5.000 passos ao dia, que dá mais ou menos 30 minutos. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, mas se você tirar de alguns lugares aquele papo que todo mundo sabe, mas ninguém entende por quê, e esse é o porquê. Se você descer um ponto antes, vir de escada, esse tipo de coisa, vai angariar passos pro seu objetivo de caminhar pelo menos 5.000 passos por dia. E tem um aspecto importante. Eu, por exemplo, que eu faço? Todo o trabalho de celular que eu tenho que fazer, falar com alunos,
prospectar cliente, empresas para palestras, eu deixo para fazer quando eu vou andar. E aí, como eu moro numa cidade segura, esse é um outro ponto, eu vou escrevendo. Culturas antigas usavam a caminhada como prática meditativa para tomar decisões. Então, caminhar é algo fundamental. O que eu também faço em um segundo momento do dia, por exemplo, eu treino de manhã e aí no final da tarde eu separo 15 minutos para fazer um pouco de mobilidade ou eu escolho um projeto por mês para fazer. Por exemplo, eu quero ficar bom na parada de mãos. Então, esse mês eu vou dedicar 10, 15 minutos por dia fora o meu tempo de treino para treinar a parada de mãos. Eu fiz com a minha comunidade de treinos, mês passado foi cócoras, esse mês vai ser uma outra atividade. Enfim, a gente falou treino, a gente falou caminhar mínimo 5.000 passos por dia, a gente falou de 15 minutos de mobilidade no meio ou no final do dia, ou se dedicando a um projeto corporal que requerá corpo, mente e presença. Se você se dedicar para fazer essas coisas, você vai conseguir ter um reencontro com seu corpo e vocês caminhando junto na mesma direção, não um indo pro lado, outro indo pro outro, você vai conseguir aumentar a sua saúde física, a sua saúde mental e ter mais performance sem sacrificar a sua qualidade de vida. E eu te desafio a fazer isso por um mês. Faça exercícios físicos no máximo 30 minutos, 40 minutos no máximo, todos os dias. Caminhe no mínimo 5.000 passos por dia. Separe aí 15 ou 10 minutos para fazer um pouco de mobilidade no meio do dia ou se dedique a um projeto físico de conquistar algum movimento. Se você fizer isso por 30 dias, todos os dias, você vai se tornar uma pessoa diferente, melhor. E se você perguntar pro seu corpo depois desses 30 dias como você tem tratado ele e o que ele pensa sobre você, eu tenho certeza que ele vai ter uma resposta muito mais carinhosa do que ele teria hoje. Faz sentido pra você? Me deixa saber o que você achou desse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Nunca esqueça, o corpo é ancestral, a mente é humana, o ritual é diário e a vida é um treino. Tamo junto.